Bom dia, turma! Na nossa aula hoje, nós iremos dar continuidade ao capítulo da aula passada, né? Sobre as reproduções, os tipos de reprodução de cada ser vivo, né? Se é sexuada, sem troca de gameta, ou assexuada com uma troca de material genético, né? Do indivíduo do pai, da mãe, para um novo ser. Então, acompanhe aí comigo. Metagênese ou alternância de geração. Existem apenas duas formas de reprodução nos seres vivos, a assexuada e a sexuada. Porém, existem algas, briófitas, pteridófitas e alguns coelenterados, como a água-viva, que se reproduzem de uma forma curiosa, a conhecida por metagênese ou alternância de gerações. Apresentam duas formas, tanto a assexuada como a sexuada no mesmo ciclo de vida do indivíduo, tá? Então vamos lá observar sobre essa reprodução, nesse tipo de reprodução conhecida como metagênese, né? Como essa forma que esses indivíduos se reproduzem por essa metagênese ou alternância de gerações. Nas algas, comum em algas pluricelulares que possuem mais de uma célula, alterna duas gerações de indivíduos, os que produzem gametas e os indivíduos que produzem esporos. Então vamos lá, como vocês observam aí nessa imagem. Nós temos aqui, né, os esporos desse indivíduo, dessas algas, plantas pluricelulares ou multicelulares. Nós temos os gametófitos, né, cada um com uma característica. Os esporos, né, são mais comuns em plantas que reproduzem de forma assexuada, né, através do vento, da chuva, os animais que levam esses esporos até outras plantas. E os gametas, né, os gametas que caracterizam tanto a reprodução sexuada, né, as heranças hereditárias de pai e mãe para um novo indivíduo. Aí nós temos aí, né, esses gametas com N, que é a característica de cada um. Quando ocorre essa fecundação, né, o zigoto, ele passa a ter 2N, que é tanto a característica do pai como a característica da mãe, e nós vamos ter aí uma nova alga, né, esporófito, um novo esporófito, uma nova alga com as características de 2N, diferente aqui dos indivíduos, né, onde eles só tinham uma característica, né, só de uma alga. A nova planta, ela vai ter essas características dos dois indivíduos, né? Uma reprodução acontece aí, tanto uma reprodução sexuada como assexuada. As briófitas, que são as plantas mais simples, né, como os musgos, o ciclo reprodutivo, ele começa pela etapa sexuada, com a união do anterozoide, que é o gameta masculino, e com a oosfera, que é o gameta feminino. Da união surge uma estrutura denominada esporófito, capaz de produzir esporos. Estes caem no chão, fazendo surgir uma nova briófita, um novo musgo, cumprindo a etapa assexuada da reprodução, né? Então, essa briófita, ela na metagênese, ela vai reproduzir primeiro de forma sexuada e depois acontece a etapa assexuada. Acompanhe aqui na imagem. Nós temos, né, o gametófita feminino, aí aqui a cápsula liberando os esporos, né, para o protonema, né, essa cápsulazinha aqui dos esporos sendo liberadas no ambiente. Aí nós vamos ter aqui embaixo, ó, o gametófito masculino, que será quem? O anterozoide, e o gametófito feminino, a oosfera. Quando ele se une, né, esse esporo, ele consegue entrar nesse gametófito masculino e o feminino, nós vamos ter aqui um novo esporófito que cresce sobre o gametófito, né, dando origem a uma nova briófita, a um novo musgo, ok? Nas pteridófitas, né, as samambaias, plantas um pouco mais complexas do que as briófitas. Na reprodução das pteridófitas, tem início também, primeiro, na reprodução sexuada, troca de gametas, quando os esporófitos crescem na porção inferior das suas folhas. É possível observar os soros, onde se alojam os esporos, né, vai acontecer a etapa assexuada. Então, aqui na imagem, ó,
O esporófito acontecendo uma reprodução sexuada, né? Troca de material genético, produzindo esse esporo. Ocorre a liberação desse esporo na natureza, formando aqui, ó, um novo gametófito, né? A união desses esporos com o gametófito. Aí nós vamos ter aí, ó, o heterozoide, ele vai nadar até a oosfera, que é o que? O órgão reprodutor sexual dessa planta feminina, e nasce um esporófito jovem, né? Uma nova planta. Então, também nas pteridófitas, a metagênese ela ocorre, primeiro a reprodução sexuada, né? Na produção desses esporófitos, e depois a reprodução assexuada, quando esses esporófitos são liberados para se unirem e formar uma nova planta. Nos quinidários ou selenterados, as espécies como algas vivas apresentam alternância de geração. Esta consiste na produção sexuada de formas polipóides, primeiros, que se segmentarão, originando medusas de maneira assexuada por estrobilização. Professor, o que foi que você acabou de ler aí? Vamos acompanhar aqui comigo na imagem, né? Essa reprodução dos selenterados. Nós temos aqui, ó, as medusas, né, as águas-vivas, tanto na fecundação a masculina como a feminina, certo? Então, ocorre essa fecundação interna na medusa feminina. Ela libera, né, uma larva chamada planula, que vai se fixar a um substrato, uma pedra, um pedaço de madeira. E aí, quando ela se fixa, esse substrato, né, vai ocorrer a estrobilização, que é uma divisão dessa água viva, né, dessa medusa. Então, nós vamos ter aí depois uma medusa imatura, né, jovem, onde ela vai liberar uma parte aqui da sua esfirra, né, um pedaço dessa esfirra aqui, como vocês podem observar na imagem. E aí nós teremos uma nova água-viva em desenvolvimento, né? Então aí ocorrem os dois tipos de reprodução, tanto a sexuada, a união de gametas, como a reprodução assexuada, né? Quando essa medusa imatura, ela libera uma esfira, um pedacinho dela, que vai se desenvolvendo, formando uma água-viva em desenvolvimento, uma água-viva nova. Para nós finalizarmos, nós temos aí a proposta de atividade, lá no livro didático, página 117, 120 e 123, ok, turminha? Qualquer dúvida me chamem no privado. Bons estudos e até a nossa próxima aula.